E vamos analisar esse assunto aqui comigo, Vitor Irajá. Muito boa noite para você, Vitor. Vitor, o que a gente pode esperar dessa relação? Nesse momento temos elogios, apertos de mão, é o momento da lua de mel, mas tem uma lista, Carol Rosito nos passava, com 15 propostas que dependem da boa vontade do Congresso Nacional, 8 delas já tramitando. Ao todo, 25 propostas. Tem muita coisa para se analisar nesse ano. Muita coisa para se analisar nesse ano, nessas 25 prioridades de Fernando Haddad. E várias delas, Ju, que envolvem uma tentativa por parte do governo de modernizar algumas regulações, alguns aspectos do ponto de vista técnico que visam, de fato, a melhora do ambiente de negócios do país. Vale a gente destacar, por exemplo, a lei que cria a figura do devedor contumaz, tentando buscar, de fato, aquelas empresas que têm uma dívida ativa significativa com a Receita Federal. As mudanças também, por exemplo, envolvendo o mercado de capitais, tentando trazer uma regulamentação mais significativa, dando segurança jurídica para, principalmente, atrair investimentos aqui para o país e também a modernização do regime de concessões e PPPs, que inclusive permitiria ao governo revisitar contratos longos, contratos de décadas, por exemplo, de duração e ver os ditames dessas propostas para tentar redesenhar algum tipo de ditame ali previsto, por exemplo, nesses contratos mais longos. Mas vai a gente destacar algumas coisas, Ju. Por exemplo, a presença do ministro Alexandre Padilha, ao lado do presidente da Câmara, Hugo Mota, depois de uma relação bastante esgarçada entre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Há essa perspectiva agora de um diálogo maior entre um dos ministros que tem como obrigação essa tratativa, essa articulação política do governo, junto ao presidente da Câmara. Houve uma briga entre Lira e Padilha que tornou-se pública, inclusive, com essas manifestações de que não havia diálogo entre os dois. Tanto que o que a gente acompanhou foi o ministro Fernando Haddad assumindo a frente e as negociações, articulações para aprovar essas matérias que eram de interesse do governo. Agora, houve sinalizações importantes de Hugo Mota, por exemplo, também em entrevista aqui à CNN. Ele deixou bastante claro que o Congresso Nacional trabalharia em conjunto com o governo em torno, por exemplo, de propostas que visassem algum tipo de melhora do ponto de vista fiscal, a revisão, por exemplo, dos gastos públicos, mas não se debruçaria, por exemplo, sobre propostas que visassem aumentar a arrecadação do governo, que foi, de fato, um norte escolhido pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, em torno dessa tentativa de melhorar as contas públicas. Houve essa manifestação expressa. Agora, depois dessa reunião entre Haddad e Hugo Mota, há a expectativa do andamento de algumas dessas propostas apresentadas pelo ministro Fernando Haddad a Hugo Mota, com uma perspectiva também de um diálogo maior em torno desses projetos que, de fato, envolvem, pelo menos na visão do governo, melhorar o ambiente de negócios do país. Vamos ver, vamos acompanhar agora qual vai ser a estratégia por parte do ministro, que ainda, na verdade, navega no escuro, até porque o orçamento desse ano não foi aprovado. Ele que diz que essa é a principal prioridade do governo nesse momento, inclusive para conseguir balizar toda a estratégia em torno do empenho desses recursos, de recursos públicos também, por ministério, por exemplo, Ju.